Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, voltei aqui para dar mais uma aula de matemática. Bom, hoje a gente vai falar sobre introdução à geometria plana. Vai ser uma aula bem conceitual, vou trazer algumas definições que vão ser fundamentais para vocês conseguirem acompanhar o resto do curso de geometria, beleza? Então vamos começar com alguns conceitos fundamentais. O primeiro deles é o ponto. Ele vai ser representado por um círculo e por uma letra maiúscula. O formato dele não vai ser definido e ele vai ter um tamanho infinitamente pequeno. Já uma reta vai ser o conjunto de infinitos pontos numa mesma direção. E uma coisa que a gente tem que saber é que, tendo dois pontos, a gente consegue definir exatamente uma reta, beleza? Se a gente ligar os dois pontos, a gente vai ter a direção dessa reta e ela vai crescer nos dois sentidos. Agora o plano vai ser o conjunto de infinitas retas. E ele vai ser definido por três pontos não colineares. O que eu quero dizer com isso? Se eu traçar uma reta entre dois pontos, o terceiro ponto não vai pertencer a essa reta, como é o exemplo da figura aqui. Semirreta vai ser representada da seguinte forma. Vai ter um ponto limitante, que no caso aqui vai ser o ponto A, e ela vai crescer infinitamente somente em um dos sentidos. No caso aqui vai ser do sentido de A para B. E ela também vai ser definida por dois pontos. Já o segmento de reta vai ser uma linha que não vai crescer infinitamente em nenhum dos sentidos. E ela também vai ser definida por dois pontos. Já o ângulo vai ser um conceito fundamental, definido por dois segmentos de reta e uma origem em comum, que a gente vai chamar de vértice. No caso aqui, o vértice vai ser o ponto O. Eu não vou me alongar muito mais nessa parte da matéria, porque vocês vão ter uma aula específica sobre ângulos. A gente vai entender perímetro da seguinte forma. A gente tem aqui uma figura e o que a gente vai fazer é pegar um barbante e contornar essa figura. Aqui eu representei o barbante como sendo esse traço um pouco mais escuro. E o que a gente vai fazer para calcular o perímetro é pegar esse barbante e esticar. O comprimento desse barbante esticado vai representar o nosso perímetro. Eu trouxe aqui um exemplo de como calcular o perímetro de uma determinada figura, tá? Até na apostila de vocês. Mas ao longo desse curso de geometria, vocês vão aprender a calcular o perímetro de outras figuras também, como por exemplo de uma circunferência. Agora, a área a gente vai entender da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, um contorno de uma estrela. A área vai ser a grandeza relacionada à superfície dentro desse contorno. Beleza? Ao longo do curso, vocês vão aprender a calcular a área de diversas figuras também. Agora que a gente já viu alguns conceitos básicos, a gente vai ver algumas classificações de retas. A primeira delas são as retas paralelas. Bom, duas retas vão ser paralelas quando elas pertencerem ao mesmo plano e elas se encontrarem somente no infinito. Então elas não vão se cruzar, só no infinito. E a notação para representação de retas paralelas é o nome da reta, duas barras e o nome da outra reta. Já as retas concorrentes vão se cruzar em exatamente um ponto. Agora as retas coincidentes vão ser aquelas que vão se cruzar em infinitos pontos. Então, quando isso acontecer, elas vão ser chamadas de retas coincidentes, porque elas vão ser representadas como a mesma reta. E a notação para informar isso é o nome da primeira reta, 3 barras, o nome da segunda reta. Bom, já as retas perpendiculares vão ser aquelas em que o ângulo formado entre elas vai ser o ângulo de 90 graus. E a notação para quando isso ocorre é o nome da primeira reta, esse símbolo, o nome da segunda reta. Agora vamos ver as principais figuras da geometria plana que a gente tem que saber de prontidão. A primeira é o círculo, que tem esse formato. A segunda é o triângulo. A terceira, o quadrado. A quinta, o pentágono, que tem 5 lados, 5 vértices. O hexágono, que tem 6 lados, 6 vértices. O paralelogramo, que tem os seus lados opostos paralelos entre si. O losango, que vai ser
um paralelogramo com os lados iguais, o trapézio, que tem as suas bases como sendo lados paralelos, e o retângulo, em que os lados opostos são paralelos entre si e os lados adjacentes são perpendiculares entre si. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Apresentei para vocês algumas figuras que vocês vão ver ao longo do curso, mas vão ter aulas específicas, como as de quadriláteros, as de triângulo, que vão explicar um pouco melhor como funcionam essas figuras e algumas propriedades delas, como calcular a área, o perímetro, etc. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa introdução.